Então, para retomar o canal com o pé direito, nada melhor do que um grande escritor, né, um grande livro, Érico Veríssimo e o livro dele Olhai os Lírios do Campo, de 1938. Érico Veríssimo, sim, foi um dos grandes escritores do Brasil, um dos maiores, escritor gaúcho, né? E esse livro de 38 não é o livro predileto dele, mas é o livro mais procurado, o livro mais vendido. Muitos anos depois, Érico Veríssimo viria a escrever sua grande obra, que é O Tempo e o Vento. A obra é dividida em vários volumes, que conta as várias gerações de uma família. Futuramente eu pretendo trazer essa obra para o canal, mas exige um excelente planejamento, porque são meses e meses de leitura, né? Não é uma obra pequena, é bem extensa. Mas voltando lá em 1938, o Brasil passava por mudanças, ele estava sendo modernizado, né? Era um Brasil que estava saindo do campo e indo para a cidade. No mundo, a gente recém tinha tido uma Primeira Guerra Mundial terrível, e em 39, já no ano seguinte, a gente caminharia no ano seguinte, que eu digo da obra de 38, né, no ano seguinte, 39, caminharíamos para uma Segunda Guerra Mundial pior ainda. Então esse livro é um livro carregado assim de sentimentos, é um livro muito bonito, com uma mensagem linda. O modo como o Érico Veríssimo escreve é uma escrita muito simples, mas muito profunda, com muitas mensagens nesse livro. Então, vamos falar um pouco sobre a obra Olhar os Lírios do Campo, mas antes vamos saber um pouquinho sobre quem foi Érico Veríssimo. Érico Veríssimo viveu de 1905 a 1975. Foi um dos maiores escritores brasileiros. Nascido no Rio Grande do Sul, ficou famoso por unir temas regionais e universais, com linguagem acessível e envolvente. Sua obra mais importante é O Tempo e o Vento, que conta a história da formação do Rio Grande do Sul. Também escreveu Olhares Lírios do Campo, sucesso nacional, e Incidente em Antares, com crítica política e humor. Foi tradutor, editor e lecionou nos Estados Unidos. Sua escrita combina crítica social, romance psicológico e história do Brasil. Então vamos falar um pouquinho sobre o livro. O livro tem como personagem principal Eugênio Fontes e o seu grande amor, Olívia. O livro ele é dividido em duas partes. Na primeira parte a gente vai falar um pouco sobre a infância, a adolescência e a formação do Eugênio. Na segunda parte, é um gênio adulto, né? Um homem que vai tomar decisões importantíssimas, é um homem mais reflexivo sobre a vida. Né? Então, o título do livro, Olhar os Lírios do Campo, na verdade é baseado num trecho do Sermão da Montanha. Vou dar uma lida rapidinha só para contar a história. Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. O Eugênio, na verdade, vem de uma família pobre. O pai era alfaiate, não ganhava muito dinheiro, às vezes ficava devendo, mas era uma pessoa muito correta, um homem muito trabalhador. Ele tinha um irmão mais velho, que era o Ernesto que infelizmente depois de grande acaba se perdendo no alcoolismo, e o Eugênio às vezes ia para a escola com a roupa rasgada, sofria bullying por causa disso, às vezes ele sentia vergonha do pai, aquele lado muito humilde do pai, né? Um homem de cabeça baixa, às vezes. Então ele sentia vergonha e ao mesmo tempo ele se sentia extremamente culpado por sentir vergonha de um pai que na verdade sustentava a família, né? E era uma pessoa muito correta. Então o Eugênio começa a colocar na cabeça dele que é, quando ele crescer, ele não vai ter aquela vida. Quando ele crescer, ele vai conseguir bens materiais, ele vai conseguir ter sucesso, ele vai ser uma pessoa que vai viver no meio da alta sociedade e não mais viver toda aquela miséria que ele vive ali na adolescência, na infância e adolescência dele. Então ele começa a fazer a faculdade de medicina. Na faculdade de medicina ele conhece a Olivia. A Olivia que é uma pessoa espetacular. Ela já é o contrário de tudo isso. Ela já fala mais sobre ah, dar valor às pessoas que a gente ama, dar valor ao que a gente realmente quer, né? E não dar esse valor tão focar tanto nisso na questão material, de ter dinheiro, de estar no meio de pessoas com poder e dinheiro, esse tipo de coisa assim. E ele se sente muito bem com ela. Ele realmente, assim, é uma amizade que evolui por uma paixão, por um amor, na verdade, um amor verdadeiro. Né? Só que essa ambição do Eugênio acaba fazendo com que os dois tenham rumos diferentes na vida. O Eugênio vai seguir para um lado e a Olivia para o outro. E o livro termina, essa primeira parte do livro, ele vai terminar aí, onde o Eugênio termina a sua faculdade de medicina. A segunda parte, não é spoiler dizer isso, porque o livro vai começar daí, tá? O Eugênio recebendo a notícia de que o Olívio está no hospital, prestes a morrer, e quer falar com ele. O Eugênio é casado já,
E aí ele sai da casa dele para ir até o hospital, só que o caminho até o hospital é um caminho longo, então vai levar algumas horas para ele poder chegar lá. Nesse caminho ele vai relembrando da infância, é onde ele vai contando essas histórias da relação dele com o pai dele, com a mãe dele, com o irmão, com os colegas, a escola, a faculdade de medicina, quando ele conheceu a Olivia. E aí vai terminar aí a primeira parte. Na segunda parte já é o Eugênio, como eu disse, um homem decidindo coisas importantes para a vida dele, refletindo sobre a vida dele. Vai ter os diálogos dele com essa gente de status, empresários, gente que tem dinheiro, poder, tipo coisa assim. Você vai ver muita coisa sobre aquele momento, como eu disse, aquele momento que o mundo estava passando, né, com a ascensão do fascismo na Itália, nazismo na Alemanha. Vai haver diálogos que vão falar sobre isso. Tem o Dr. Seixas, que é o médico mais velho que o Eugênio, e que é um homem, enquanto o Eugênio tem uma esperança de que o mundo possa ser um mundo melhor, o Dr. Seixas já é um homem mais velho, que não tem muita esperança, já é um homem mais pessimista em relação à vida. Então, assim, nessa segunda parte vai ter diálogos muito interessantes sobre vida e morte, sobre as coisas que estavam acontecendo no mundo, sobre as coisas que ele e Olivia conversavam. Então, acho que o livro chegou no momento certo ali, né? Naquela época, uma mensagem super positiva, uma mensagem realmente de esperança para um momento que era difícil para o Brasil e para o mundo, né? Essas mudanças como eu disse, do rural para o urbano não devem ter sido fáceis. As questões também da ascensão ali da guerra prestes a acontecer na Europa, uma guerra que depois seria uma coisa terrível. Então, assim, é um livro que traz uma mensagem muito boa, reflexões muito interessantes, né? Eu confesso que no começo eu realmente assim não estava tão focado assim com os personagens. Achei às vezes que era um pouco fantasioso os diálogos da Olivia, mas ao longo do livro você vai vendo que é muito interessante a evolução dos personagens, como eles são humanos, principalmente o Eugênio, os medos dele, é, é, nos erros que ele comete. Realmente assim ele é muito real, um personagem muito real. E as ideias da Olivia começam a fazer muito mais sentido depois. Não no começo, pelo menos para mim foi essa a experiência que eu tive, né? Depois começam a fazer muito mais sentido. E essa evolução do Eugênio é muito bonita. Ele consegue se tornar uma pessoa melhor, ele consegue se tornar uma pessoa mais feliz, não tão preso àquela ideia dele de que ele precisava ter para ser, né? Ele começa a ser para ter, né? Ele muda isso. Infelizmente, essa mudança nem todos conseguimos alcançar, né? Uma mudança tão grande como aquela do livro. Mas a gente se vira com o que pode, se vira com o que tem. E é isso que o Eugênio faz. Ele encontra meios, ele aprende, ele sofre, e muitas vezes esse sofrimento é o sofrimento que vai motivar ele a essas mudanças, né? Vai fazer com que ele enxergue realmente aquilo que pode fazer ele feliz. Então, essa mensagem eu acredito que tenha sido muito bem colocada num momento certo, né, do livro, ali por volta de 1938. Vale muito a pena você ler. Então, muito obrigado para você que veio até aqui. Fica a dica aí, o livro Olhar os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de literatura, talvez eu traga alguma coisa também de psicanálise, se inscreva no canal, dá um like, para a gente poder estar compartilhando mais essas obras com outras pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.